Graça e paz, irmãos. No vídeo de hoje, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 1 do livro Frente à Queda, do irmão Dino e a Francesco. Esse livro foi traduzido por uma irmã aqui de Salvador, uma preciosa irmã que disponibilizou aos irmãos. E eu gostaria de ler com vocês agora o capítulo 1 desse livro. Capítulo 1. O programa de Deus. O propósito de Deus em Efésios 1. Escolhidos antes da fundação do mundo. Para adentrarmos no estudo do propósito de Deus revelado na palavra, é conveniente realizar com atenção a leitura de Efésios 1, do versículo 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Graça e paz a vós outros, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Em amor, havendo-nos predestinados para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro efeito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com o qual nos fez aceitos no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão de pecados segundo as riquezas de sua graça, que fez superabundar para conosco em toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, assim as que estão nos céus como as que estão na terra. E nele mesmo tivemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, a fim de que sejamos para louvor de sua glória, nós, os que primeiros esperávamos em Cristo. E nele também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o selo de nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. O Senhor tem revelado seus propósitos para que o homem saiba de onde tem vindo, para onde vai, e qual tem sido o motivo de Deus para que o instalasse na terra. Também temos de entender que o Senhor tem feito coisas profundas e maravilhosas, pelas quais devemos em todo tempo dar graças. Porém, nos esquecemos delas e nos ocupamos das mais simples. Na carta de Paulo aos Efésios encontramos algumas dessas coisas profundas de Deus. Ao analisar o texto em Efésios 1, começamos com o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Paulo, em sua carta aos Efésios, reconhecia esta maravilha de Deus. Em um decreto eterno de Deus, antes da criação, o Pai nos abençoou, decretou toda a bênção espiritual e nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E segundo nos escolheu, nos abençoou. E no verso 4, isso é confirmado quando diz: segundo nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Aqui, abençoar significa pronunciar um decreto a nosso favor. Deus proveu toda a bênção quando nos escolheu, para produzir em nós o cumprimento desse propósito. Um plano de Deus, uma eleição, uma bênção em virtude da qual alcançamos esse propósito. Deus pronunciou um decreto de bênção completa para que seus escolhidos alcancem seu propósito, escolhidos antes da fundação do mundo, para que se cumpra o propósito de Deus. O verso 5 diz: em amor, havendo-nos predestinados para ser adotados, filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o puro efeito de sua vontade. Predestinados significa dar um destino por antecipação. Deus não tem que esperar ninguém para tomar a decisão. Temos sido adotados, e no original grego esta palavra tem um sentido mais profundo que em nosso idioma. Podemos traduzir como filiação. Filiar-nos, filhos seus.
Deus nos faz seus próprios filhos. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 4, lemos: como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos têm sido dado por seu divino poder, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e excelência, por meio das quais nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas chegássemos a ser participantes da natureza divina. A natureza superior é a natureza divina. Nos faz filhos, participantes de sua natureza divina. No sentido de vida eterna. É a mesma vida que Deus nos dá. Não é qualquer vida. Não é a vida biológica, a criada. Tampouco é a vida psíquica. Deus nos quer fazer participantes de sua natureza. Quer forjar-se em nós, formar-se e conter-se em nós. Tudo o que pertence à vida e à piedade nos foi dado por meio de Jesus Cristo. É o elemento que utiliza Deus. Nos dá como vida, como um enxerto. O que ele conseguiu espiritualmente deve ser formado em nós, por seu puro efeito. Deus se propôs fazer muitos filhos como seu filho, e por isso faz que seu filho se forme em nós, para louvor da sua glória e de sua graça. O verso 6 diz: para louvor da glória de sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado. A graça de Deus é tal que produz glória e louvor. É uma obra maestra que Deus está realizando em nós, com a qual nos fez aceitos no amado. Leiamos nos versos 7 a 9, que diz: em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados, segundo a riqueza de sua graça, que fez superabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo. Aceitamos por sua graça algo que ele quer dar gratuitamente. No amado temos redenção. Isso implica resgatar algo que se havia perdido e voltar a encaminhar conforme o seu plano. Graça que fez superabundar. A graça não se resume apenas na redenção, ensino que nos resgata para levar adiante esse plano, em função do propósito de Deus para algo definido. Se trata de um propósito definido e imutável de Deus, e no qual ele não terminará frustrado. A salvação é somente o princípio, não é o fim. É um meio para levar a cabo o seu plano. A graça de Deus também se ocupa desse propósito para o qual nos salvou. Deus nos salvou de ir a pique e nos salvou para um propósito. A graça também nos revela o propósito. Segue dizendo no verso 10, de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, assim as quais estão nos céus como as que estão na terra. Reunir algo que estava disperso, para que Cristo seja o centro, o sentido de todas as coisas. Cristo é quem dá sentido e realização a todas as coisas. Tudo aquilo que não funciona em e ao redor de Cristo está mal colocado. Antes, por razão de não ter a Cristo, nos encontrávamos perdendo tempo, como se não tivesse objetivo nem sentido a vida, ignorando o propósito para o qual foi desenhado o homem. Quando a palavra fala de reunir todas as coisas em Cristo, se refere ao Cristo corporativo. O verso 11 diz: e nele também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. A palavra aqui já fala do corpo. Esses tempos vão até o cumprimento. Deus nos salvou para um propósito. O propósito de Deus em Romanos 8. Predestinados para um propósito. Em Romanos 8, 28 lemos: e sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam bem, isto é, aos que conforme o seu propósito são chamados. E neste versículo encontramos uma palavra-chave: propósito. Deus tem um propósito eterno, claro, definido e revelado em sua palavra. Deus tem chamado esse propósito aos que lhe amam. Os escolheu em Cristo e os chamou para isso. Esses são os que põem Deus em primeiro lugar, chamados conforme o propósito. Os chamados por Deus para seu propósito são mesmo
são os mesmos que ele ama, e eles todas as coisas lhe ajudam para o bem. A eles todas as coisas lhe estão sujeitas para um bem, sem que o Senhor tire nada. A nós não nos pode suceder senão o bem, mesmo nas coisas dolorosas. Por trás do que parece difícil estão o rosto do Senhor. Mesmo os ataques do mal para configurar-te a Cristo conforme o plano de Deus, a formar-te conforme o seu propósito, e no caso de Deus, ele não tem que esperar para que tu tomes decisões. Aos que antes conheceu, lhes deu um destino, como diz no verso 29. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor nos está conformando à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que o lugar central seja ocupado pelo seu Filho, porque a centralidade pertence a Cristo. Não se trata simplesmente de reunir ao redor de qualquer coisa. No entanto, Satanás sempre quer lutar com Deus e quer ocupar esse lugar central que corresponde a Cristo. Devemos ter clara consciência da inimizade que existe entre a semente da mulher, Cristo, e a serpente, Satanás. Em Gênesis 3,15 encontramos a primeira profecia: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente sua. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O propósito de Deus é a centralidade de Cristo. O propósito de Satã é ocupar essa centralidade. Deus está trabalhando pela unidade. Não se trata de qualquer tipo de unidade. Existem outras unidades que não são de Deus. Deus quer a autêntica unidade ao redor de seu Filho. Um só corpo. Deus conhece tudo antecipadamente. Diz o texto sagrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus nos conheceu primeiro, e a presciência, o antecipado conhecimento de Deus, lhe facilitou o haver nos chamado. Tudo o que sucede em nossa vida é para gestar a igreja. Também diz Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É um direito de Deus irreversível para que se cumpra. E isto se deu em Cristo. Do anterior, podemos deduzir 3 conceitos claros do coração de Deus. Primeiro, Deus tem presciência, ou seja, que conhece tudo antecipadamente. Segundo, Deus tem propósito, e para cumpri-lo, elegeu a Cristo e predestinou. Terceiro, Deus abençoou, para que aqueles conhecidos, eleitos, predestinados, pudessem alcançar esse propósito. Nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Segundo, nos escolheu nele, antes que o mundo existisse. O trabalho de Deus está contido em seu Filho, a quem ama. Ele deu um propósito especial, que é a esposa, pois o Pai quis fazer bodas para o seu Filho. Leiamos em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 2, que diz: Vede que amor nos tem dado o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porém sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque lhe veremos tal como Ele é. A igreja é muito importante para Deus, e é o propósito especial que o Pai quer dar ao seu Filho. E é o presente especial que o Pai quer dar ao seu Filho. Este é o maior negócio que se executa em toda a terra. É o propósito de Deus. Por favor, medite nas maravilhosas declarações da palavra de Deus em Romanos 8, 31 a 39, que diz: Que pois diremos disto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que não poupou o seu próprio Filho, senão que o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é os que justifica. Quem é que condenará? Cristo é o que morreu. Mas ainda, ele que também ressuscitou e está à destra de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o tempo, somos contados como ovelhas de matadouro. Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pelo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem no presente, nem no porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito de Deus em Efésios 3. O lugar da igreja no propósito de Deus. De acordo com os capítulos das cartas de Paulo aos Efésios e Romanos que temos examinado, todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus. Ao examinar cuidadosamente o capítulo 3 da Epístola aos Efésios, vemos que Paulo tem uma causa, o que o Senhor tem em sua mente e coração. E Paulo tudo faz em função dessa causa, o propósito de Deus. Leamos em Efésios 3, do versículo 1 ao 3, que diz: Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por vós gentios, se é que haveis ouvido da administração da graça de Deus que me foi dada para convosco, que por revelação me foi declarado o mistério, como antes lhe escrevi brevemente. E no verso 14 repete: Por essa causa dobro os meus joelhos ante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Paulo lhe foi encomendado a economia pela graça, é dizer, o arranjo de Deus, a administração de sua graça. Paulo chama todo o programa de Deus, o mistério. O que ele tem escrito se refere ao mistério para alcançar o propósito. Em Efésios 3, Paulo fala desse propósito eterno. E no verso 11 diz: Conforme o propósito eterno que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tudo faz por essa causa, em função do propósito de Deus. A razão de nosso existir é cumprir em Deus seu propósito. Todo o anterior, conforme ao propósito eterno, é algo que Deus tem tido em seu coração. E esse propósito vamos ver em sua igreja. Economia é mais que administração. A economia de Deus é todo um arranjo para que se produza esse propósito. Ao fitar nossa atenção em Efésios 3:3, o que Paulo tem escrito até aqui se relaciona com o mistério. O miolo, o tema central, é o mistério de Cristo. Do Novo Testamento em diante é revelado o mistério de Cristo, que consiste em algo mais além da morte na cruz por nossos pecados. Vai muito mais além desse fundamento que temos, pois esse mistério está constituído pela igreja. O mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja, onde ele se incorpora. A igreja é o vaso que Deus tem desenhado para conter a ele. A igreja é um organismo para Deus. A obra-prima de Deus é a igreja. Não existe no universo outra coisa que Deus esteja realizando mais formosa que sua igreja. Não há obra-prima de Deus maior que sua igreja. Para que nos salvou Deus? A Paulo foi revelado esse mistério. E no verso 6 está o fundamental, o objetivo, quando diz que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério de Cristo não é somente um Cristo crucificado, mas também ressuscitado, incorporado, formando-se e crescendo na igreja para que ele mesmo possa expressar a Deus e ao vaso que Deus tem desenhado para si mesmo e reunir ao redor dele todas as coisas. Deus quer se expressar e a igreja é o corpo, é o veículo, é o mecanismo da seiva de Deus, crescendo e desenvolvendo-se através de muitos ramos. Deus havia feito uma promessa acerca de Cristo, a semente de Abraão. E o Evangelho é o meio que Deus utiliza para nos fazer participantes, co-herdeiros e membros desse corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Seguimos lendo no verso 7. Do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me tem sido dado segundo a operação de seu poder. O que nos faz ministros, ou seja, servidores de Deus, é o dom da graça que opera em cada um, segundo o poder de Deus, segundo a operação de seu poder. Poder vai atuando em ti, te dá o dom de poder atuar. Logo no verso 8 diz: A mim, que sou menos que os mais pequenos de todos os santos,
me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo se refere ao evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo, e isso significa que descobrimos algo, porém depois seguimos descobrindo. Além de pregar o evangelho, Paulo deve esclarecer a economia do mistério escondido desde os séculos em Deus. Como vemos no verso 9, quando diz: e de esclarecer a todos qual seja a dispensação do mistério escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas. Recordem que dispensação significa economia. Deus faz uma obra perfeita em cada pedra da Jerusalém celestial. Continuamos a leitura no verso 10, que diz assim: para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, conforme o propósito eterno que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. A multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida através da igreja. A igreja é um drama espetacular, exposto à multidão de olhares. A igreja é um espetáculo não somente para o mundo, mas também aos anjos e aos homens. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, lemos: porque segundo penso, Deus nos tem exibido a nós, os apóstolos, como primeiros, como a sentenciados à morte, pois temos chegado a ser espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A casa que Deus está fazendo é uma casa espiritual, é uma realidade espiritual. Realmente o que é Deus em ti e em todos, o que somos nele cada um, isso é o que importa a Deus. Tudo o que Deus queria do homem desde sua criação, os fez em Cristo. E por isso nos deu por seu Espírito. O Espírito de Deus é incorporado à igreja para expressar a Deus diante desses espectadores. Voltemos à epístola aos Efésios e leamos os versos 12 e 13, que diz: em quem temos segurança e acesso, com confiança por meio da fé nele. Portanto, peço que não desmaieis por causa de minhas tribulações por vós, as quais são nossa glória. Cristo é o homem perfeito, e nele podemos confiar, e por isso Deus nos dá a Cristo como alimento para que se forme na igreja. É curioso ver que as tribulações de Paulo eram a glória de outros, a criação, a luz do propósito eterno de Deus. Demos uma olhada no livro dos Princípios. Diz em Gênesis 1, versículos 14 ao 16: disse logo Deus: haja luzeiros na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sirvam de sinais para as estações, para dias e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim, e fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para senhorar a noite. Fez também as estrelas. Entramos a ver com relação à criação, a luz do propósito eterno de Deus. A criação foi feita para desenvolver esse propósito. Assim vemos os céus, a terra e o homem. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, diz: e Yahvé que estende os céus e funda a terra, e forma o espírito do homem dentro dele. Com respeito aos céus, diz que ele o estende. Com respeito à terra, ele a funda. A terra é importante porque é o ponto de benefício de todo o universo. Tão importante é a terra que Deus a colocou no ponto exato onde convergem as criaturas que ele descreve em sua palavra. Para que a Terra esteja na posição onde se encontra, em sua órbita exata, os outros planetas devem ser encontrados onde estão, e foram colocados ali por Deus para esse fim, em um jogo de forças gravitacionais que permitem o benefício da Terra. Deus tem feito da Terra algo especial, com um propósito especial, propósito que tem a ver com a igreja. Deus tem se pronunciado de diferentes maneiras e, segundo as circunstâncias, se tem revelado. Ele toma distintos nomes de acordo com a manifestação circunstanciada a seu povo, segundo seja a conjectura. Em Zacarias 12:1, vemos com muita curiosidade do nome divino como se apresenta com respeito aos céus, os estende, e com respeito à terra, afunda. Porém, ele diz ser quem forma o espírito do homem dentro dele. Deus colocou tudo com uma função específica. Em Gênesis 1:14,
observamos que a palavra para faz referência a um fim. Qual é esse fim? Separar o dia da noite. Servir de sinais para as estações, para dias e para anos, a fim de que os homens possam contar os tempos e beneficiar-nos de suas modalidades. E complementa no verso 17 dizendo: E a pôs Deus na expansão dos céus, para alumiar a terra. Tudo o demais fez em função da terra. Deus se declara, além disso, ser aquele que forma o espírito do homem dentro dele. É um jogo de forças gravitacionais, dando todo o benefício à Terra, atribuindo assim, convenientemente, seu tamanho, seu eixo de rotação, para que se concentra o benefício para ela. Em Jó 38:47 encontramos que Deus fundou a terra com suas medidas precisas. Ali diz: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-se saber se tens inteligência. Quem ordenou suas medidas, se o sabes? Ou quem estendeu sobre ela cordel? Sobre o que está fundadas suas bases? Ou quem pôs sua pedra angular, quando louvavam todas as estrelas da alva, e se regozijaram todos os filhos de Deus? Ao esquadrinhar as Escrituras, vemos então que o céu é para a terra, para seu benefício, e a terra é para o homem, e maravilhosamente o homem é para Deus. Deus deu um espírito ao homem, para que nesse espírito more o Espírito de Deus. Leamos em Gênesis 1:26, que diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis em toda a terra, e em todo animal que se arraste sobre a terra. Nesse versículo, vemos que pela primeira vez, Deus abre sua boca para revelar o que havia em seu coração. E ali começa a manifestar o propósito pelo qual havia fundado a terra e expandido os seus céus. E no fundo, vemos o amor com que Deus tem feito tudo, o amor que satura seus propósitos. O amor se nota pela eleição e a eleição pelos detalhes. Todo ele demonstra o especial que somos para Deus. Por detrás de tudo se descobre que está a mão de Deus, e Deus é amor. Todo esse universo foi criado por amor, por nosso poderoso Deus. E muitos cientistas o admitem e creem. Os pais da ciência, em sua maioria, são crentes. Einstein, por exemplo, falava de orbitando o pensamento de Deus. Em tudo isso, vemos uma panorâmica do céu para a terra, e na terra, o homem com seu espírito para trazer o cumprimento de seu propósito.